Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tem a Isa e o nosso convidado da semana, o Bruno Nogueira, participante do reality show em 2022. Oi Bruno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Oi, Rick, oi, Isa. Oi, olá todo mundo, esse público maravilhoso que está ouvindo a gente agora esse ano de novo. É um prazer estar de volta com vocês. Já estava acompanhando o trabalho, né? Sou um fã assíduo, vocês sabem disso. E é muito bom estar aqui com vocês que eu tanto admiro. É fofinho, gente. E para quem quiser conhecer um pouco mais do Bruno, no episódio 210, que a gente fez ano passado, que foi lançado no dia da final do MasterChef 2022, ele e a Melina vieram aqui e conversaram com a gente rendeu bastante. O episódio é longo, foi bem legal, a gente conheceu mais do Bruno, conheceu mais da Melina, a gente se emocionou também, foi tudo o episódio, teve todo tipo de emoção no episódio. Então vão ouvir lá, vão dar streaming, que vão estar aí, vão estar linkados, é só voltar, episódio 210. E hoje, quase um ano depois, o Bruno volta aqui para gente analisar o 5º episódio da 10ª temporada, que foi exibido nessa terça-feira, 30 de maio, pela Band, onde o Top 17 virou Top 16. Eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que está voltando aqui. E aí, Bruno, como é que tá a sensação de acompanhar o programa após ter participado dele? Olha, gente, eu me apaixonei por esse programa, por essa edição agora. Eu tive um pouco de bloqueio para assistir, eu tentei, me esforcei para assistir os outros formatos que vieram depois do meu, né? O Plus, o Kids, mas tinha algo ali que estava me bloqueando. Esse eu peguei e assisti desde o primeiro episódio, ele me ganhou. Esse ar dos episódios antigos, a forma como teve as seleções, que a gente também teve seleção, só que essa foi toda mostrada. Eu tô fã de novo. Eu redescobri meu amor pelo MasterChef e agora é muito legal ir fazendo esse paralelo, entende? Quando eu tava lá, a forma como foi, porque tá sendo bem diferente, as datas e tal. Mas a gente vai falar disso aí durante o transcorrer. A emoção é grande. A emoção é. E muda muita coisa, né, com relação aos olhos que você vê o programa depois de ter participado, né? Porque você sabe que o Renato veio aqui semana passada e falou isso, que a pessoa disse, quando a pessoa tá nervosa, quando diz que esqueceu alguma coisa, realmente é porque aquilo aconteceu, né? Por exemplo, tá inventando desculpa porque foi mal na prova, né? Você sabe que realmente acontecem coisas que bloqueiam a pessoa na hora de fazer determinado prato, que pode ter feito a vida toda, né? A gente vê o programa agora conhecendo as engrenagens dele, né, Rick? Então, tipo, a gente sabe, por exemplo, o pessoal do DEP, lá, o pessoal que colhe os depoimentos, você já sabe a personalidade de cada um deles. Então, quando você vê certos tipos de piada, você já sabe assim, é fulano que tá ali fazendo essas perguntas e soltando e tipo, ajudando a criar essa piada, entende? Tem uma que não vou dar detalhes, mas tem uma que as piadas de tia do pavê, eu sei de onde vem certinho. Então assim... Que legal, né? É muito legal isso, sabe? Você perceber os cortes de câmera, você perceber a forma como os chefes se posicionam e vendo esses detalhes, assim, que às vezes a gente falar nem é tão interessante, mas é muito emocionante, sabe? Eu repito isso porque e que você participou e ver essa 10ª temporada que está sendo, sim, muito especial, né? É uma 10ª temporada, uma temporada comemorativa. Mas agora vamos começar a falar do episódio, que começou com a prova classificatória, que focou no Baião de Dois. Esse prato tradicional aqui, brasileiro, mais puxado aqui pra gente aqui do Nordeste. Porque, né, gente, feijão e arroz, né? Juntou os dois de uma perfeição. Mas nem todo mundo foi bem, outras pessoas foram muito bem. Esteticamente a prova foi linda, né? Tinha uns pratos belíssimos sendo apresentados. E a Isa, o que você achou dessa prova de Baião de Dois? Você achou que Baião de Dois é uma prova que realmente merece esse destaque todo ou era uma prova mais difícil que precisava ter vindo? Eu adorei a prova, eu gostei demais, assim. Eu até cheguei a comentar no Twitter que, pô, gente, é MasterChef Brasil, sabe? Precisa ter esse tipo de prova, precisa trazer esse tipo de resgate mesmo, assim. O meu comentário no Twitter foi assim, que hoje em dia, e assim, o MasterChef é um dos grandes motores, né, disso. A gente tá muito mais gourmetizado, então a gente conhece coisas e pratos e sabores, assim, muito internacionais. Isso é muito legal, porque reeduca o olhar e o paladar do brasileiro também, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes perde um pouco essa essência. Então, tipo assim, o que é nosso país, sabe? É isso, é esse tipo de comida. Então, eu adoro quando tem essa culinária mais afetiva, assim, mais de casa mesmo, sabe? Que traz mesmo os elementos do Brasil.
Então, eu adorei essa prova, eu adorei o chefe Rodrigo dando aquela aula. Eu acho que foi, assim, importante, olhando o aspecto culinário, e também muito afetivo, sabe? Eu ia falar justamente isso que você falou, botei até como observação, falei isso mesmo, que os próprios participantes do programa, eu não culpo os participantes, né, porque tem um Bruno aqui também com a gente não, mas eu não culpo também a forma que o programa traz, que o programa bota de forma glamorizada que você fazer cozinha internacional e saber da cozinha internacional é muito mais cool, muito mais legal pra mostrar pro público, né? E às vezes esquecem que o MasterChef hoje em dia, gente, são 10 temporadas, né? Muitos anos aqui, já é um programa culturalmente instalado no Brasil. As pessoas já postam que estão cozinhando com a hashtag MasterChef, sabe? Já ficou uma brand muito legal. E eu acho que isso tem que trazer, porque muitas pessoas que assistem tentam reproduzir os pratos em casa. A Isa mesmo tenta reproduzir alguns pratos na casa dela e alguns pratos não tem os ingredientes com facilidade. Você não vai na venda da esquina e você não acha, sabe? Alguma coisa relacionada de provas difíceis. Agora, fazer um baião de 2, você consegue achar o ingrediente. E consegue tentar fazer um baião de 2 e botar, olha, no Instagram e marcar, tá, o Instagram do MasterChef, marcar os jurados e outros participantes e tal. Então acho que é bem legal trazer isso. Eu gosto do chefe Rodrigo porque ele é nordestino, né, gente? Ele nasceu em Pernambuco, né? Então tem também toda a família dele nordestina, então traz um toque melhor para essa prova de trazer Brasil. Olha aí, gente, o Brasil tem muita culinária, tem muitos pratos maravilhosos para serem trazidos. E você, Bruno, o que achou da prova de baião de 2? Nossa, eu adorei a prova, eu concordo muito com o que a Isa disse. Eu acho que o MasterChef Brasil a gente tem que sim trazer elementos da cozinha brasileira, que é tão grande, o nosso país é continental, né? A gente, igual eu sou de Minas, a nossa rotina de alimentação diária deve ser completamente diferente, mesmo a gente falando a mesma língua, né? E eu acho que é interessante a gente exaltar isso. Claro, a gente tem várias, essa questão da cozinha internacional, muitas vezes francesa, vem muito das técnicas que são necessárias para a gente. Primeiro você tem que conhecer o básico para aí você inventar, né? E aí sim eu acho interessante a gente ter noção, né? Mas a França só tem também essa, esse glamour todo, porque lá que houve uma normatização da culinária, né? A primeira, assim. Mas o nosso chão, o nosso alimento, o nosso solo é muito rico, né? Gente, que aula do chefe Rodrigo. Nossa, maravilhoso estar com o Fogaça, mas imagina estar ali com o Rodrigo, sempre admirei ele, né? Então, assim, bato palma para a produção que está fazendo esse programa lindo, viu? Eu tô aqui, olha, cheio de elogios, porque realmente tô aqui como fã, entende? Então eu tô cheio de elogios. E continuar com você, Bruno, né? O que você achou dos pratos servidos? Como você achou que os participantes tentaram contornar isso? Porque teve muita gente tentando reinventar a É, roda, né? Botando uns ingredientes que a gente pensava, isso aqui não vai dar certo, e realmente não deu. Mas tiveram outros que fizeram safe, foram bem, mas como que você achou o desempenho de forma geral? então, eu tô achando o desempenho geral muito bom dos participantes. O que deu para perceber é que muita gente nessa primeira prova errou pelo excesso. Errou querendo sair um pouco fora da casinha, né? A gente pode ressaltar um pouco nesse momento a participação do Leonardo, né, que fez algumas misturas ali um pouco ousadas, usou o shoyu ali, que pelo que eu entendi eu já vi uma resposta dele no Instagram falando que não foi diretamente no Baião de 2 que ele usou o shoyu e tal, tudo bem, mas é, igual quando eu fiz a prova do Quindim. Eu fui para uma base, mas eu não fui exatamente para onde eles queriam. E isso é um erro, né? Mas com o tempo o pessoal vai aprender. Não, e isso do Leonardo eu vi porque o Leonardo é cearense, né? É aqui do Nordeste, o Leonardo. Então, quando o Jacan falou, o povo tava reclamando, depois o Rodrigo falou, gente, eu aceitava qualquer crítica que o Rodrigo fizesse que não tivesse tão nordestino, porque é local de fala nordestino que fala de nordestino. Né, assim, não dá pra cruzar nenhuma linha daí. Mas ele, quando tentou fazer uns pratos, eu fiz, não tentou mostrar bem. Eu acho que foi, não sei qual foi o Jorge que falou do prato dele que tava meio que... Isso não é o Ceará, sabe? Falaram uma coisa assim pra ele. Então, acho que faltou alguma coisa. É porque às vezes o nervosismo, sei lá, a pessoa pensa numa coisa. Quando foi um comentário que eu achei muito interessante, não sei se foi a Luma ou se foi a Camila, que falou, eu acho que foi a Luma, que disse que estava aprendendo ainda a trabalhar o tempo com a dinâmica da cozinha. E isso é muito verdade, né, Bruno? Não é você chega do nada naquela cozinha, não vai aprender a fazer um prato que demora 2 horas e 1 hora de um dia pra noite. Sim, sim. A maioria daquelas pessoas ali, gente, eles já estão assim há semanas já longe de casa, entende? Cheio de expectativas, sem a mínima ideia de tudo que espera eles aqui naquele momento ali, né, do lado de fora, entende? Não é cozinhar em casa com os amigos, entende?
faz parte do programa, faz parte da nossa diversão Isso. também, né? É verdade. Gente, mas eu tô achando esse elenco dessa temporada, olha, assim, tem gente que tá entregando tudo. E aí eu acho que torna o assistir aqui como espectador muito mais gostoso, né? Mas eu consigo ter essa sensibilidade de ver o corre ali de alguns que tá pegando, tá pesando para alguns já. Dá pra ver na reação, né, de cada um e no decorrer. E Isa, pratos bonitos, como eu falei, tá tendo. E pratos veganos estão aparecendo com mais frequência, que foi até o que já vou adiantar, o que a Shanti venceu a prova, né? E conseguiu fazer um caminho diferente, mas foi um caminho que venceu. Muito legal, né? Muito legal. Eu acho que já passou da hora da gente pensar que um prato que não tem carne é um prato incompleto. Tá na hora na verdade, passou da hora já disso mudar, né? A gente não pode esquecer que a Isabella Scherer, por exemplo, venceu o MasterChef com o menu da final totalmente vegano. Então, assim, não tem nada faltando no prato. Então, eu acho muito legal isso de valorizar esse tipo de culinária, esse tipo de paladar também, né? Porque é muito mais do que uma coisa só, ai, não gosto de carne. A Gabi, né, não tá aqui hoje, mas esse é o lugar de fala dela, né? Mas vou usar as frases da minha amiga aqui. É uma preocupação com o ambiente também, com o seu próprio bem-estar e com o nosso mundo mesmo. Então, eu vi alguns comentários pelo Twitter aí, até de alguns participantes, assim, que desmereceram um pouco, né, o fato dos pratos veganos estarem presentes. E, nossa, gente, não dá, né? Bola fora, eu acho. E o prato dela tava realmente muito bonito, gente. Quando mostrou aquelas fotos que mostram de cima, né? Pega o ângulo de cima, o prato dela tava belíssimo. Eu achei uns pratos muito bonitos. Por mais que na hora que o Jacan tenha dado resultados, era que muita gente não conseguiu alcançar isso, eu digo, mas primeiro na estética alcançaram. Né, o gosto aí a gente não sabe, a gente não comeu, como eu sempre falo, dá pra mandar pra aqui pra casa pra gente comer e dizer aqui, olha, gente, tava realmente gostoso. Mas como isso não acontece, assim, pelo menos em estética, comer pelos olhos, eu consegui ficar com muita fome vendo essa prova. Realmente, gente, deu fominha de verdade. Nossa, Esse episódio inteiro, porque depois tem carne, Uhum. depois tem bolo. Foi uma loucura. 1 hora da manhã, a gente com fome aqui, assistindo o Masterchef. Mas acho que foi bem bonito o prato dela e a vitória foi merecida, eu acho, porque pelos elogios, que ela foi muito bem elogiada. Então não tem nem o que contestar. E você, Bruno, o que achou assim de um prato da Shanti vencendo? Você achou que outra pessoa ia vencer com base nos comentários? Eu achei que a Shanti foi muito bem na cozinha. Eu gosto muito da energia dela, eu gosto muito da vibe que ela passa. E pra mim, assim, pareceu que ela tava no controle do que ela tava fazendo. Eu acho que isso é muito importante na cozinha, sabe? Falando agora como a Isa comentou, que prato maravilhoso, né? É um prato que eu acho que vai ficar aí, a gente já pode colocar como um dos pratos mais bonitos dessa edição aí, porque realmente ele me pegou ali, né? Eu tava torcendo pelo Emanuel, né? Que também eu achei que ele ia ganhar essa. Também fez um prato muito bonito, né? Eu achei que ele ia ganhar essa. Eu gosto da maneira que ele cozinha também, me identifico muito com ele. Eu torço pra ele é um dos meus favoritos. Mas ali, realmente, por questão técnica, eu achei que seria ele. Mas não me decepcionou ser ela. Então é bom isso, né? Mesmo quando o seu favorito não ganha, um dos seus favoritos, que eu tenho 3 favoritos. Mesmo quando um do seu favorito não ganha, uma pessoa ganhar e você sair satisfeita, isso é muito gostoso. E isso mostra um nível acirrado, né? Quando a gente vê que pratos bonitos e, na teoria né, e na prática, né, gente, saborosos na visão dos jurados, não ganharam porque outros estavam melhores. Isso cria que a pessoa tem que fazer melhor semana que vem, porque fulaninho aí tá despontando, pode ganhar mais provas, e eu tenho que, né, ganhar meus pins também, que agora eu tô no pins, né? Pin, Meus pins gente. também, então é muito interessante. E isso, certeza que tem dedo da produção que assistiu o RuPaul Drag Race, a versão do UK, porque o RuPaul, como não pode dar... Um fato curioso aqui, fora do Masterchef, é que como o Drag Race do UK é feito numa emissora que não pode dar prêmio em dinheiro, Isso. eles dão esse spin. Né? Aí eu acho que deram esse spin também. E é bom, gente, esteticamente, eu acho que dá uma pressão psicológica. Você vê uma pessoa chegando. Imagina na temporada 2021, que a Isa e o Eduardo ganhavam muitos, né? Era chegando com 100, a pessoa chegar com 5, 6 pin na camisa. E você com nenhum do lado. Aí você já tá com aquela pressão que o Bruno falou, que você não tá em casa, você não tá vendo seus amigos, não tá vendo a família. Aí veio uma pessoa que tem 6 vitórias e você nenhuma. Dá uma pressão, porque você vai estar fazendo aquela prova toda com alguém do teu lado com um monte de pin pendurado. Então... Rick, mas sabe uma coisa interessante que você falou aí, me ocorreu aqui? Eu acho que o nível dessa temporada tá alto.
Mas, assim, o nível da minha temporada era muito alto também. A diferença que eu noto dos participantes dessa para minha, eu acho que essa parte que teve de seleção, que selecionou cortes, fez as disputas, conseguiu fazer uma seleção, nervos das pessoas, da questão psicológica das pessoas. Né? Eu acho que ali já eliminou muita gente que. E aí essas pessoas que estão nessa temporada estão, vamos dizer assim, com mais controle, vamos dizer assim, e aí estão conseguindo cozinhar melhor. E eu acho que por isso que a gente está tendo essa temporada tão bonita de assistir. Então, assim, a Shanti venceu, merecidamente, um prato bonito e saboroso. Eu queria também destacar a Jusceléia, essa é um prato muito bonito, ela também foi muito elogiada. E eu acho que ela tá, assim, não diria apagada pela edição, porque tá bem no comecinho ainda, né? Mas eu tenho certeza que ela tem muito pra mostrar ainda, hein? Tem que ficar de olho Sim, nela. vamos ficar de olho nela aí, gente. E esse negócio de edição é muito interessante, porque a gente fala muito isso aqui nesse podcast. Quem acompanha esse podcast, que sabe que a gente adora falar disso, edição. O Bruno tá aqui de prova que o Bruno infelizmente, amaldiçoou ele nesse podcast, porque quando ele falou na semana que ele tava aparecendo mais nos confessionários, na semana seguinte ele saiu. Então, assim, tem desse podcast aqui. Então, tem gente simplesmente que é muita gente pra editar e muita gente pra botar no programa. E como eu falo desde o ano passado, que a gente ficou falando mais nisso, eles querem certos comentários apareçam sobre a prova, mas depende qual foi a pessoa que melhor falou aquele comentário, né? Aí aquele comentário entra na edição. Todo mundo pode dizer, esse prato tava lindo e eu achei ele que merecia vencer. Sendo que o tom que foi falado e como a pessoa falou, nem pode botar, gente, 10 pessoas falando da mesma coisa, infelizmente. Tem que botar quem eles acham que ficou melhor colocar aquilo. Porque, por exemplo, teve o caso da Ellen, que fez um comentário sobre o prato da Shanti, né? Que reverberou nas redes sociais e no Twitter e no Instagram. E depois teve a Shanti salvando a Ellen, né? E isso narrativamente pra reality show, gente, é maravilhoso. Desculpa a Ellen, desculpa a Shanti, mas isso pra gente, como eu sempre falo, o seu sofrimento é o nosso entretenimento. Porque é o slogan desse podcast quando a gente fala de MasterChef, porque é uma narrativa já, gente. Já nasce assim, tipo, olha só, uma pequena rivalidade, é o que? Ela ficou ingrata? Mas eu queria perguntar pro Bruno sobre isso, porque, Bruno, a gente viu um comentário da Ellen feito no confessionário que vocês só assistem quando estão assistindo a edição. Vocês não tem como adivinhar o que a pessoa... E como é isso, essa percepção de que vocês tomaram uma atitude lá e depois quando assistem o programa viram que, poxa, eu devia não ter tomado essa atitude porque essa pessoa, tá vendo, ó, não interferiria em nada pra mim. Sim, nossa. Se eu pudesse voltar no tempo, gente. Mas o negócio é o seguinte, tem muita coisa que acontece que você só vai descobrir depois. Tem gente na minha temporada que, tipo, nas gravações, aí você pode ver que a pessoa nas gravações mesmo, ela te trata de um jeito lá né, tipo, no mezanino, na hora que a câmera tá rodando, né? E no depoimento ela te trata de uma outra maneira. Entende? Tem gente que é claro isso, é só você pegar e assistir com esse olhar que você vai ver. Tipo assim, se você vê uma pessoa que nesses comentários, né, no DEP, e desce a língua em alguém, e lá no negócio tá de boca a pessoa, pode perceber, essa pessoa é falsa. Então, tipo, né? Pode perceber isso. E eu não tô dizendo isso, né? Nem é da pessoa que eu acho que a maioria pode pensar que eu tô falando, que não é, não. Eu vou dar uma dica, uma mulher. Olhar na minha temporada que, assim, lá no ON dava hiper. Tava de boa com todo mundo, mas nos comentários descia a lenha na galera. Aí você se assusta, sabe? Falou, nossa, quem que era aquela pessoa que eu convivia? Entende? E como o Rick falou, isso é combustível para reality, galera. Não nos esquecemos do que a gente tá falando, né? E assim, só ressaltando na fala de vocês, um outro favorito meu, e que eu acho que tá entregando tudo, é o Wilton, né? Ele, eu acho que ele tá entregando tudo. Que eu acho que todos os dias os produtores agradecem por ele ter conseguido passar nas eliminatórias. Porque o Wilton já vem narrando as coisas desde a estreia, né? Ele já é destaque desde a estreia. Ele acho que foi a primeira notícia que saiu, furou a bolha Masterchef, né? Eu acho que a primeira notícia que furou a bolha Masterchef dessa edição foi aquela questão da Ana Paula ter falado, né? O que eu vi que vocês comentaram também, né? Sobre o gênero dele, a forma como ele se identifica, né? A forma que cumprimentou e recebeu eles. E isso furou a bolha Masterchef, foi noticiado por vários veículos, né? E
Então, assim, ele tá entregando tudo. Se eu pudesse definir o Wilton hoje numa frase, assim, tá entregando tudo. Na cozinha também, e tá, assim, no meu coração. Não, e depois dessa fala da Ana Paula, ela usou um toures também, gente, 31 de maio, faz uma semana que ela usou isso, o povo tá chorando nos comentários do Instagram. Tá insalubre ali. Eu vou ali pra ver algumas coisas. Eu entro no Instagram, gente, do MasterChef, pra ver a percepção do público, pra ver dizer, ó, gente, no Instagram eu tô achando que tal pessoa tá com favoritismo. Sendo que tá difícil achar isso, com o povo chorando por coisas que, pelo amor de Deus, né? Mas eu espero que o povo supere e comece a vir comentários de quem estão torcendo, gente, porque eu gosto de trazer pra cá a pesquisa, o meu data reach, eu vou às ruas pesquisar quem é que tá sendo queridinho na opinião do público. Mas, assim, as torcidas são bem diferentes de acordo com as redes, tá? Tipo, por exemplo, em YouTube, às vezes você vê que eu acho que é uma massa, assim, que assiste o MasterChef pelo YouTube. Já a rede social que ele é mais forte é no YouTube. Lá eu acho que você consegue, lendo os comentários, ter uma visão bem legal, assim, de quem que o público massa tá acompanhando, sabe? Acho que ali você consegue. Se você não tem o hábito de ver os comentários de lá, comece a ver. E isso voltando pra Dielen e pra Shanti, é legal porque a Shanti tem ainda com a Camila, né? Eu fiz um comentário brincando no Twitter, meus comentários brincalhões, eu falei assim, gente, a Shanti tá vindo toda semana com uma joia do infinito diferente na testa. Pode ver, gente, que é uma cor diferente que ela tá usando. Aí uma pessoa respondeu, ela vai estalar os dedos e apagar a Camila. Eu fiz, gente, por que isso? Porque é uma rivalidade que tá aparecendo, a Shanti e Camila ali, que a gente já comentou isso semana passada, já dizia ano passado, porque, gente, rivalidade existe todo ano. Semana passada, e agora ela com a Dielen é muito legal. Eu assim, quando eu fiz esse comentário dos confessionários, gente, é o time, o Bruno ia estar aqui. Dos confessionários, é o time da treta, o Bruno tá aparecendo logo nesse episódio. Mas é difícil, né, Bruno, quando as pessoas começam a fazer que nem a gente teoriza treta. Mas é teorizando, mas tem gente que já gente. afirma que vocês odeiam outra pessoa. Não, mas não tem gente que afirma que vocês estão odiando outra pessoa, já, tipo um ódio cego, já, assim, tipo, essa pessoa detesta fulano só porque ela subiu ela pro mezanino e ela não merecia subir, sabe? Não fazem isso. Eu acho que quando uma ou outra pessoa, então é o seguinte, uma ideia todo mundo vai ter. Como é muita gente, são milhares de pessoas, milhões de pessoas pensando, você várias ideias diferentes. Eu acho que quando muita gente realmente concorda, sente a energia pesada de uma treta, é porque aquela treta existe. Às vezes essa treta é mal interpretada. Ou ela não passa, ou na edição não passa da maneira como acontece, né? Mas depois que o programa acaba, gente, tudo se mostra, entendendo? Tipo, ninguém consegue se manter num personagem para sempre, né? Mas assim, agora como fã, agora assim, né? Agora eu falei como uma pessoa que, vamos dizer assim, foi vítima em treta. Agora, isso sem parecer piegas, gente. Não gosto de me vitimizar, mas realmente eu não fiz nada para gerar todo o fuzuê. E tanto que depois disso já teve até pedido de desculpas no Twitter, né? Que me exumia de tudo. Mas depois que tudo foi falado e dito. Mas enfim, até me perdi. E convenhamos que foi uma treta que a gente fez aqui nesse podcast várias e várias vezes, porque a gente gosta, né, Isa? A gente gosta de. Gente, mas aqui, outra treta também que tem é do Hendrick com o Wilton, né? Gente. O povo acha que pastor não treta, pastor treta sim, gente, né? Mas eu sinto que a dos meninos é mais sadia. É rivalidade de programa mesmo, tipo de eu quero ganhar desta pessoa, porque eu acho essa pessoa forte. Eu acho que das meninas, assim, com todo respeito, igual a Shanti, gosto dela e tal, mas eu sinto um pouco tóxica, assim, um pouquinho ali as questões dela, né? Vamos ver no próximo episódio. Depois a gente fala disso, mas no próximo episódio vai ter uma prova em grupo, né? Então aí a gente vai ver isso de maneira bem aflorada, eu acho. Eu vou fazer um comentário aqui agora, que é um comentário bem eficaz, que todo ano que a gente faz isso, a gente recebe respostas, mas a gente não pode publicar as respostas, mas olha, a Shanti e Camila, nossas DMs estão abertas, podem falar o que quiserem, porque eu só falo pra Isa e pra Gabi. E mais ninguém, e não sai da gente. Né? Se o nosso grupo do WhatsApp falasse, seria muita coisa lá. Mas manda pra gente que a gente quer entender, a gente quer narrativas, a gente quer reality show, né? A gente quer as tretas bem direitinhas e coisa culinária, porque é o que importa no programa. Agora eu quero ver se as duas ficarem, por exemplo, semana que vem em equipes separadas ou uma for a capitã tiver que dirigir a outra. Aí eu vou achar mais interessante ainda, pra saber como é que vai ser a percepção disso.
Mas antes de Isso. continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil. Nos avaliem com 5 estrelas, indicando o podcast para quem gosta de reality show culinário, indique também o podcast para quem gosta de reality show em si, porque tem aí os episódios sobre Big Brother, Masked Singer. Segunda-feira nós lançamos um episódio sobre os erros e acertos de Caravana das Drags, o primeiro reality show nacional, digamos assim, da Prime Video Brasil. Então é isso, vamos já streaming, tudo quanto é lugar. E mais uma vez, relembrando, Bruno e Melina tiveram aqui no episódio 210. Vão lá ouvir tudo o que eles tiveram a falar da temporada 2022. Vamos para a prova de pressão, porque teve uma prova para tentar salvar uma pessoa e foi para botar uma carne nos seus 3 pontos. Teve gente que foi bem, teve gente que foi mal, teve gente que teve pedaço pequeno e por isso não passou. Mas e aí, Isa? Você acha que é uma prova boa de pressão botar os 3 pontos de carne? Porque eu acho que é, mas você acha que o povo conseguiu fazer tudo direitinho? Eu acho que é uma ótima prova de pressão. Excelente, eu adorei. Porque precisa. É isso mesmo, cara. Isso que é uma prova de pressão. E eu acho legal essas provas porque traz, assim, coisas que são necessárias, né? Habilidades culinárias necessárias. Meu, se o cara. Tô falando o cara, mas enfim, se a moça. Se a pessoa não souber entregar uma carne no ponto, sabe? Não tinha que estar no MasterChef. Então, tem que, mesmo assim, sei lá, tem que treinar em casa antes, não sei. Então eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito necessária. E eu adorei, é bem o tipo de prova de pressão que eu gosto. Eu cheguei a comentar, né, em algum episódio dessa temporada ainda, que eu gostava das provas de pressão. Eu adorei a prova da carne, foi excelente. Bruno, e prova de pressão com carne em 3 pontos, os 3 pontos da carne, ainda é mais difícil quando você tá com as câmeras do seu lado e, tipo, se você sabe que se perder, você pode ir pra prova de eliminação e ser eliminado, né? Isso. Ai, gente, mas prova bonita também, viu? Que deu Fez essa fome. prova, Mari, que é minha terceira favorita, tava fazendo suspense, ninguém pediu, mas eu tava. Mari, que pena que a Mari fez os bifes finos, né, gente? Uma pena. Mas, assim, em lugar de fala, né? Porque, assim, a gente só pode falar quando a gente faz, né? Na minha temporada, naquela que teve no episódio que teve os desafios, que eu desafiei de Lady, eu rodei por causa do molho. Mas a minha carne estava no ponto perfeito e a batata estava maravilhosa também. Então, assim, eu adorava fazer essa prova. Sabe, eu gosto de carne, respeito, gosto muito de aventurar pela cozinha vegetariana e vegana, mas também respeito o lugar ali de uma boa proteína. E isso me faz salivar, né? E gostaria de fazer. Essa é uma prova que eu gostaria de fazer. Das 3, eu acho que é a que eu mais teria vontade de fazer. Não, eu já tava com fome por causa do banho de 2. Quando veio a da carne, eu fiz, meu Deus, o MasterChef quer acabar comigo, já era quase meia-noite. E porque eu gosto da carne bem passada e tinha que ter um dos 3 pontos ali, né? Então eu digo, meu Deus, tava o ponto Dracarys, caso alguns ali, é o ponto que eu gosto. Então foi uma prova maravilhosa. E eu gosto mesmo, a prova de pressão é uma prova boa. A prova de pressão tem que ser assim, coisa prática, rápida, que na teoria todo mundo tem que saber fazer, e é isso. É uma pressão a mais. Mas e a Camila venceu, né? Me perdi no ponto Dracarys. É. Me perdi no ponto Dracarys, gato. Eu sempre falo esse ponto, que é o ponto que eu gosto. Gritou Dracarys, a carne torrou, é a minha. Eu sou um Targaryen. Mas a Camila venceu, e é bom, tá vendo? A Camila venceu uma prova depois da Ashanti. É muita narrativa, gente. Eu quero isso muito desenhado, porque os participantes estão entregando isso, vencendo provas, né? Então a gente quer essas coisinhas bem desenhadas pra gente. Aí chegou a prova eliminatória, que foi engraçado porque a gente veio o Bound 2, veio pra carne, né, depois, e veio a sobremesa, né, foi uma refeição completa que a gente recebeu no episódio de ontem, porque veio um bolo de crepe com Danilo, Eduardo, Hendrik, Gisele, Leonardo, Luma Mariane, Seiji e Wilton, que tiveram 1h30 de prova para servir um bolo de crepe, que alguns serviram um bolo de crepe na altura boa, outros nem tantos, bolos complicados. Mas, como sempre, né, Bruno, confeitaria não é uma coisa muito bem vista no MasterChef, no sentido de que derruba muito chefe bom. Mas você gostou dessa prova? Gostei. E assim, por mais que eu acho que confeitaria derruba, eu acho que o crepe em si, porque ele tem uma massa bem, bem simples, assim, que você pode errar que ela dá certo. Eu acho que não exige tanto de confeitaria, eu acho que mais é impressionante. Eu adorei essa prova para o início de temporada. Né? Eu acho que se ela fosse um pouquinho mais pra frente não seria legal não, mas pro início da temporada eu acho que foi uma prova legal. O desempenho dos chefes também foi muito bom. Gostei do desempenho também dos chefes, não, dos participantes, né? E essa prova tu não podia falar muito da estética, né? Porque infelizmente alguns não estavam assim... estavam só existindo ali alguns... Mas a gente passa
aquele pano dizendo, gente, é prova da eliminação, tem o nervosismo, e era um prato que tinha tudo pra desabar, né? Assim, para o bolo, porque inventou de fazer torre no MasterChef, a gente sabe que aquelas torres vão cair. Acho que uma coisa que ia ajudar muito na estética, que eu não vi ninguém fazendo, seria cortar o bolo, não no meio e tal, mas tirar as bordas. Igual a gente tinha alguns exemplos que foi apresentado. Talvez lá atrás tinha até alguma forma ou que desse pra você cortar todo de uma vez assim, sabe? Acho que isso ia ajudar muito na estética. Mas agora é fácil falar aqui de casa, né, gente? Mas então isso foi, de certa forma, a esperteza do Wilton, por exemplo, que ele forrou o bolo, né? Então, segurou bem Isso foi dele, tanto que maravilhoso. ele O venceu. Wilton dá vontade de comer o bolo dele. Wilton, manda um bolo pra Minas pra mim, se você estiver escutando isso. Aí na hora que empacotar, manda pra Paraíba também, Wilton. Pega aí, aproveita e despacha os 2 bolos aí. Nossa senhora. Eu fiquei pensando, sabia? Eu adorei essa prova. Eu concordo com essa parte da técnica, né? Não era assim. Ele era engenharia. A engenharia dele era difícil, mas a parte prática ali, assim, dava para fazer várias tentativas, né? Eu até fiquei pensando assim, o que será que eu aqui na minha casa preciso fazer para que esse bolo ficasse de pé, sabe? Fiquei pensando. Porque aí eu tava vendo que os participantes estavam fazendo, né? Tipo, um coulis. Tem que ser um coulis um pouco mais firme, né? Pra ele ficar. Não dá pra ser um negócio. Não dá pra ser uma cauda. Então, eu fiquei pensando aqui. Aquela ideia. Quem foi que teve a ideia do Praliném? Foi o. Senge, não foi? Ou foi o Eduardo, hein? Não Acho que lembro foi o agora. Senge. O do Eduardo foi o Honey Bomb. Que tinha o de mel, que ele fez negócio de bomba de mel. Foi o do Sage Senge. que fez o E, Praliném. gente, eu sou um ótimo comentarista, me chamem mais vezes. É verdade, arrasou. Aí eu fiquei pensando assim, como estruturar aquilo, sabe? E aí uma coisa que eu e o Rich estava falando, a única pessoa que a gente viu colocando alguma coisa ou tirando alguma coisa da geladeira, do Ultra, eu não sei qual que era o aparelho que estava ali, foi o Eduardo. Então assim, eu fiquei pensando na minha cabeça, essa prova tinha que ter um planejamento, vê se você concorda comigo, Bruno, ou se eu tô falando asneira aqui. Essa prova tinha que ter um planejamento, assim, para você conseguir fazer um recheio, né, uma cobertura, enfim, ali um sabor que desse tempo de depois ir para uma geladeira. Ou aquilo tem que ser servido quente. Não necessariamente, né? Tudo ali tem que ser servido frio. Qualquer coisa que você faz para ganhar estrutura tem que ser frio. Então eu pensei você pensou certo. Mas me fala uma coisa que eu fiquei curioso, Isa. Você faria o seu de qual sabor? São os sabores? Você falou que pensou na estrutura. Eu vou dar uma cartada aqui agora, hein? Quando eu fui pra França, eu comi o crepe de laranja com açúcar. E, nossa, aquilo é muito gostoso, assim, não precisa de mais nada, sabe? Então eu fiquei pensando que eu faria uma coisa pra ir na geladeira, então talvez um creme patissier, ou então um creme, não sei, talvez um chantilly até, assim, sei lá, alguma coisa assim. Essa parte eu não sei bem, mas a parte de cima eu tentaria fazer uma calda de laranja pra ficar molhadinho, sabe? Então, o que eu fiquei pensando? Fazer uma estrutura com alguma coisa que desse pra ir na geladeira, então por isso que eu pensei no chantilly, e uma calda de laranja, colocar uma laranjinha bonita ali, uma raspa, sabe? Alguma coisa. Porque, esse crepe, quando molha naquela caldinha, nossa, dá vontade de nadar no prato, assim, sabe? Você, Rick, você pensou em algum sabor, alguma coisa pra fazer, alguma estrutura? Aí eu vou falar o que eu sempre respondo aqui. O que eu faria na cozinha de MasterChef? Comeria os pratos. Porque cozinhar, gente, não teria nada. A parte cozinheira aqui, das culinárias aqui, é Gabi e Isa que se aventuram a Isa mais ainda. Mas eu, gente, sou uma negação. Mas crepe é fácil, Rick. Crepe é fácil. Eu ia explodir a cozinha do MasterChef, gente. Você vi crepe pra todo quanto é lado, mas... não ia... Certo, mas a Isa tá falando isso em setembro, eu vou tá com a Isa vai ter que fazer esses próximos chefes tudo pra mim, viu, Isa? Vou anotar aqui, você Isa vai fazer aqui. Tem um jurado vai ter que fazer. Internacional. Vai ter jurado. Não vai ter jurado, vai ser cozinha. a gente. Como que ele chama, meu Deus? Espera aí. O Joey Bastianic. Ele não cozinha, a profissão dele é restaurantier. Ele não é chefe, entendeu? Então, você é esse aí, tá vendo, Rich? Tá tudo bem. Então, quer dizer que eu posso entrar numa chefe quando o Jacan sair? Então, vem aí. É o nosso restaurante. Aí. Vou avaliar o restaurante deles, avaliar o restaurante do Jacan. Mas olha, nessa prova do bolo de crepe, teve alguns deslizes que eu pensei que a pessoa seria eliminada, no caso, Leonardo, porque eu achei muito... Não sei explicar, porque o prato dele tava tava com muita calda. Sei lá, tava parecendo um queijo quente com muito queijo em cima. Então eu pensei assim que talvez ele pudesse ser prejudicado
por causa do formato, sabe? Mas pelo visto estava muito saboroso, porque ele foi salvo logo de cara também. Mas, Bruno, quando a pessoa leva um baque numa prova classificatória, vai pra eliminatória meio pra baixo, né? Então acho que justifica até um pouco o Leonardo não ter se erguido esteticamente, assim, pro prato dele de forma mais rápida, né? Gente, mas assim, eu acho que o Leonardo, ou ele tá muito nervoso, né? Mas ele passa uma imagem de um cozinheiro melhor, né? Assim, do que ele tá se mostrando nas provas. E eu acho que o que está segurando muito ele no programa é o personagem que ele encarou ali, a pessoa persona, né? Quando eu digo personagem é no sentido de persona, que ele está encarando ali. Isso talvez está segurando ele mais no programa. Mas que eu acho que ele e o Will são os que mais entregam, assim, para produção. Assim, entregam conteúdo, que eu digo, né? Mas, né, eu também achei que estava bem fraco, mas ele se safou ali, né? E fiquei feliz. A gente fica. Aquela coisa que entra, né? O sabor diz tudo, né? O É, sabor, quando na hora que prova tá gostoso, gente, ganhou uma chefe, assim, né? Tá gostoso, tá ok. mas o do Will, gente, tava assim, um arraso, né? Vamos aqui puxar a sardinha pro meu fave. E tava assim, E ele ganhou a prova, né? O que maravilhoso. você achou dessa vitória dele, a primeira É o dele? primeiro de muitas, espero eu. E que eu gostei, e eu já esperava, gente, assim. Eu fiquei um pouco com medo de como seria a recepção dos jurados com aquela cobertura que ele fez, né? Uhum. Mas quando cortou, quando foi feito ali o corte, estava tão bonito por dentro que aquilo até respirei aliviado. Então, assim, fiquei satisfeito com o ganho dele e espero que em breve ver aquele jaleco dele todo adornado com pins. Nossa, Não, imagina ele chegando. também. Eu já imagino ele se balançando com os pins, fazendo zoadinho e tudo. Tá igual uma espanhola. É. Só cuidado pra quem tiver muito pin, não servir um pin dentro de um prato, hein? Que aí dá eliminação. Aí vai ser difícil. E o eliminado da semana foi o Danilo. E o Danilo até respondeu um tweet falando que era tudo novo pra ele, é tudo difícil. Mas a Isa, o que você achou da eliminação do Danilo? Porque pra mim, eu quero começar falando assim, que ele tava um pouco apagadinho. E infelizmente, quando tiver pessoas apagadinhas demais em reality show, é porque aquela pessoa não foi longe ou vai sair naquela semana. E foi o que aconteceu no caso dele. Você achava que ele tinha mais destaques ou realmente estava parecendo que ele seria eliminado? Hum, Quando ficou os dois lá, né, a Gisele e o Danilo, eu sei que é difícil a gente falar sobre episódios retroativos na hora da eliminação, né? Mas eu acho que conta ainda um pouquinho. Então, tipo, a Gisele teve um desempenho melhor até agora do que o Danilo apresentou. Então, ele foi destaque negativo na prova anterior, né? No episódio anterior, e daí não conseguiu sustentar. Ele ganhou mais um dia na cozinha, semana passada, e ele não conseguiu sustentar esse dia, né? Então, eu acho que ficou bem claro, assim, pelo menos pra gente aqui da televisão não, a gente de fora da televisão, de que o que faltou nele foi um pouco de finesse. E, meu, isso é normal também, sabe? É uma coisa que os participantes vão começar a desenvolver, tem que começar a desenvolver agora, se já não tem isso neles mesmos, né? Então, até a Helena chegou a comentar de que eles têm essa característica de colocar muita coisa, né? Que não é que tá faltando paixão, e nem faltando. É um sentimento de você querer agradar e alimentar as pessoas e tal. E isso é uma coisa muito cozinha brasileira também, né? A gente não faz as coisas petit. Então, eu acho que é normal ter esse tipo de desempenho, mas olhando pelo desempenho dele da semana passada, nesse momento seria o momento dele realmente alavancar, sabe? E infelizmente não deu certo. E ele é a primeira pessoa com vitória a ser eliminado já no segundo episódio. Segundo episódio, entre aspas, que é o segundo episódio com eles todos na cozinha, né? Assim, competindo um contra o outro. E é interessante, né, Bruno? Mostra que o nível tá alto. Quer dizer, você ganhou uma semana, você pode tranquilamente ser eliminado na outra. Aquele negócio, né? PIN não garante nada a ninguém, né? O ganhador do PIN, segundo ganhador do PIN, já não tá mais entre a gente, né? E agora a gente tem 4 ganhadores de PINs e só 3 ainda estão no programa. Isso já demonstra que o programa tá bem acirrado. E Verdade. eu concordo com a Isa, eu concordo em gênero número igual com o que a Isa disse. Realmente eu acho que o Danilo, com todo respeito, é um cozinheiro que aparentou ser um cozinheiro mais limitado, em questão de técnica, etc. E ganhou o PIN porque ele estava numa zona de conforto muito grande ali no hambúrguer, né? Foi da semana passada. Mas assim, no geral, não me surpreendeu a saída dele. Eu vou adorar e muito se esses pins derem minutos em alguma prova lá pela metade da É temporada. possível. Cada pin dando 10 minutos, cada pin dando 5 minutos, vai ser maravilhoso.
Porque ninguém pode dizer que é injusto, gente. Porque o objetivo do Masterchef é o quê? Você não ser eliminado, mas também ganhar a prova. Porque você tem que chegar forte na final, com a moral lá em cima, né? Não, tipo, ganhei prova, tô aqui, tô forte. E é bom pra confiança da pessoa. Então, se cada pin valer, tipo, em 5 minutos numa prova, eu vou achar sensacional. Porque aí que o povo vai disputar mesmo esses danados, esses pin aí. Mas ninguém sabe, né? Porque pode ter outra repescagem. Aí ninguém sabe como é que a pessoa da repescagem volta com Com pin certeza também. vai ter repescagem, Não sei, gente. né? Assim, não sei de nada, tá? Não tô dando spoiler. Viu, gente? Viu, Endemol? Não sei de nada. Mas, assim, eu, como espectador, eu acho que vai ter, sim. Eles não vão, né? Não vão deixar de fazer repescagem. Ah, eu também acho que vai. Sim. É bom quando os participantes do Masterchef vêm aqui, a gente tem que fazer aquele disclaimer. Qualquer comentário sobre reality show que estão vindo aqui, gente, é opinião pessoal. Ninguém tem contato com ninguém, ninguém sabe de nada, é tudo achismo, é tudo teoria da conspiração aqui, que acontece nesse podcast. Nem Nenhum sabe nada. ex-participante foi ferido durante a gravação desse episódio. É, bem isso também. E agora, a gente vai falar do quê? Destaque do episódio, que todas as semanas aqui do podcast, os convidados, quando tivermos, escolheremos nossos destaques do episódio com base em critérios pessoais que serão justificados por cada um de nós. Hoje, como tenho eu, Isa e Bruno, seremos 3 destaques no máximo, pode ter 2 destaques, pode ter um destaque. Semana passada nós tivemos 4 pessoas no podcast e somente 2 foram escolhidos. Olha aí, será que quantos seremos hoje? Vamos começar com o Bruno, e aí, Bruno, quem foi o destaque desse episódio? Ou pode falar negativo também? Você pode dar um destaque e dizer que se esse destaque é negativo ou positivo. Ele vai ser destacado. Quando a foto sair no Instagram, é bom que é um chamariz pra pessoa entender o porquê aquela pessoa foi Eu destaque. acho, assim, pra mim, bem pessoal, bem assim, fifi. O meu destaque é pro Wilton, sabe? O Wilton te amo de paixão e sua cozinha. E o meu destaque pra esse programa foi dele. Acho que os deps são deles. E pra mim, o destaque negativo foi o Léo. O Leonardo, eu acho que ele tomou uma do Rodrigo ali, que ele até rodou na primeira prova. E eu acho que tá precisando mostrar mais e falar menos. Entendeu? Infelizmente o programa já foi gravado, né? Mas esses são os meus destaques, um positivo e um negativo. O convidado pode, gente, fazer um positivo e negativo. O convidado pode tudo aqui. Isa, quem é pra você destaque nesse episódio e por quê? Eu vou dar um destaque pra Shanti, então, porque, né, obviamente ela ganhou a prova, mas também por tudo que a gente já falou antes, um prato muito bonito, ela trouxe essa questão vegana que a gente acha muito importante, então acho justo dar um destaque pra ela. Então, vai ter 3 destaques mesmo, porque eu vou continuar citando, como eu tivesse citado a pessoa semana passada. Não, mas eu vou trazer o Leonardo, porque eu consigo colocar, gente, o Leonardo nem de positivo nem negativo, eu consigo deixar ele de destaque. Sabe assim, ele tá no meio, porque como eu falei já, o Leonardo é uma pessoa que tem comentários que podem ser totalmente vilanizados, porque ele é uma pessoa muito segura. E pessoas seguras para serem tratadas como arrogantes, então um piscar de olhos no reality show. Né? Então acho que ele foi um destaque porque no episódio ele conseguiu sair de um destaque bem negativo para um destaque positivo e conseguiu dar uma certa voltinha por cima. Então acho que dá para se destacar alguém que pode ficar de olho. E eu concordo com o Bruno falou, que tem que falar menos e mostrar mais, porque infelizmente o Masterchef não é um programa falado, né? É cozinhado, né? Tem que ser servido. Então tem que ser assim que tem que acontecer. Então fica aí o Wilton, o Leonardo e a Shanti. Não odeio. Eu acho que ninguém odeia a gente aqui do podcast. Se odiar, odeia em segredo, gente, por favor. Não, eu odeio a gente em segredo, Leonardo, não precisa falar nada. Mas quem sabe o Leonardo tá aqui um dia também, né? Quem sabe? Ele vem aqui explicar pra gente como é que foi esse episódio, por exemplo. Né? Como é que tava o crepe dele, como é que tava esses dias, essas reações. Porque é isso, a gente quer saber. Porque às vezes a pessoa pode não estar num bom dia só pra servir. Nem todo mundo tá no seu bom dia. Infelizmente, se você tiver no seu mau dia e for no reality show, você pode ser eliminado, porque, né, você não acumula coisas no Masterchef. Você pode deixar o camarão cru. Você pode deixar o camarão cru. É complicado, Bruno, é complicado. Ser eliminado, é isso aí, velho. Alguém tem mais alguma consideração do episódio pra falar? Isa, Bruno, querem dizer mais alguma coisa do episódio que a gente não falou? Não, acho que foi a Isa que ressaltou a participação da Jusileia, né? Acho que é interessante ressaltar, né? A participação dela foi muito legal também no episódio. Mas é isso. Eu percebi também que o Diego falou bastante nesse episódio, né? Nos comentários, estava bastante participativo. Estou ansioso para o próximo episódio. Teremos massa. E estou aqui. Eu achei incrível. Estou aqui assim, ó, com o meu babador amarrado no pescoço e com um garfo e uma faca esperando a minha massa chegar. E tem massa e prova em equipe, que é melhor ainda, porque potencial pra treta é em prova em equipe, gente. Eu espero que todo mundo que não se goste fique no mesmo equipe. Porque aí eu quero ver o que acontece. Vai, viu?
Snake Peek, aquela coisinha pequenininha que passa do episódio, eu acho que a Camila e a Shannon estão no mesmo grupo, eu acho. É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer, gente. Olha, e o Bruno falou do Diego, eu quero dizer assim, eu quase trouxe o Diego como destaque positivo, porque ele tá com 2 altos desempenhos, né? O danadinho tá comendo pelas beiradas. Mas ele só vai ganhar destaque positivo aqui agora porque a gente se faz de difícil, né? A gente não dá destaque positivo pra todo mundo, não. A gente se segura aqui. A gente Mas eu não faz... sei, eu sinto que o Diego não vai longe. É porque ele fica muito caladinho, né? Ele não rende muitos confessionários. Não sei. Algo ali, eu gosto dele como pessoa, mas eu sinto que ele não vai longe na competição, felizmente. Então será que o Diego vai ser daquelas pessoas que vai alto desempenho e sofre a pressão de uma prova de eliminação e acaba sendo eliminado? Porque já aconteceu no MasterChef isso, né? Pessoas que vão bem, mas quando bate na prova de eliminação, foi o fim. Tomara que não, né? Ai, tomara que não. É bom de ver o Diego, gente. É bom de assistir o Diego. Eu acho em todos os sentidos, gente, que dá a palavra. Eu também acho. Já somos todos chats do Diego. Claro. Não ganhou o destaque positivo daquele episódio, mas ganhou nossos corações. Que coisa melhor? Olha aí. Tá vendo a coisa melhor, a premiação maior do MasterChef. Mas é isso, gente. E eu tenho fofoca pra contar em off, mas essa eu vou contar em off. Olha aí, isso a gente vai guardar com a gente. Infelizmente fica pro Extra Podcast. A gente lançar um livro sobre o Extra Podcast, um dia a gente conta tudo isso em off. A gente capitaliza as fofocas. Mas a gente tá chegando ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com. Ideias de tema, ideia de reality shows, porque se der a gente assiste o reality show e comenta. Se não der, a gente comenta do mesmo jeito, porque dá um jeito de assistir. Quem sempre assiste algum reality show durante o MasterChef e o Big Brother Estádio no Ar, que são os reality shows que a gente mais faz cobertura aqui no podcast. Como eu falei, tem de Caravana das Drags, o que a gente comentou da temporada. Tem de outros reality shows, Corrida das Blogueiras, Big Brother, Masked Singer. Vão lá comprar com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno, pela participação. Você vai sim vir mais vezes aqui, porque a gente adora conversar com vocês. Vocês vão sempre aparecer por aqui. Obrigado, meus queridos. Obrigada, Isa. É um prazer falar contigo. O Rick já considero meu amigo pessoal. Já vou até colocar ele lá nos meus melhores amigos do Instagram. Ele tá sempre lá. Vou cobrar, hein? Vai ver biscoito. Tá até aparecendo lá no sempre aparecendo. Gosto da presença dele sempre. É um prazer estar aqui com vocês. E quando quiser, é só chamar. Ainda mais quando tiver confusão. Eu adoro. E vão seguir, e todas as redes sociais do Bruno vão estar na descrição aqui do podcast. Então vão lá engajar os posts dele. Então é isso. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Quinta-feira a gente tá de volta comentando o MasterChef com uma convidada bem legal. Se der tudo certo, vocês vão ser julgados por profissionais também aqui nesse podcast. Aqui a gente quer ver os participantes sentindo a pressão de ouvir esse episódio desse podcast. Não só na parte de edição, como na parte de culinária também, né? Porque a gente gosta de fazer esse entretenimento aqui render. Então é isso, até semana que vem e tchau! Tchau! Brasil!